Bem-vindos ao Bate-Papo UAU! Eu sou Rafael Aragão e para nossa estreia hoje eu trouxe uma pessoa incrível para bater um papo aqui comigo. Ela é apresentadora, animadora de festas, empresária, militante das causas LGBTQIA+, e drag queen. Curte, compartilha e se inscreve no nosso canal. E aí, gente! Que prazer, Rafa. Queria agradecer o convite de participar aqui do Bate-Papo UAU. Adorei o nome, viu? Pra começar. Bate-Papo UAU, bem nossa cara, né? É, nossa cara. Bem tem um nossa trocadilho cara. aí, né? Será que a gente fala qual que é o trocadilho? Um trocadilho? É. Ai, fala, eu acho que deve. É da nossa vida. Ou vai deixar... Hã? É da nossa vida, né? É da nossa vida? Quem nunca começou um romance no Bate-Papo Uau! Eu conheço a Tiffany há um tempo já, são mais de 15 anos, né? Eu acho que a gente se conheceu na Moulin Rouge, não foi? Eu acho bar, que sim. Lá de Osasco. Um bar em Osasco, exatamente. Na verdade a gente se conheceu antes, mas lá na Padroeira, mas uma praça lá em Osasco, quem mora em Osasco conhece, e a gente falava pouco, né? Sim. Mas aí no Moulin Rouge, que era uma balada lá de Osasco, a gente teve mais entrosamento, né? A gente se conheceu melhor. E aí, gente, eu descobri que ela é uma pessoa sensacional, né? Eu nunca vi no mundo uma drag queen tão fantástica quanto Tiffany. Ai, obrigada. Imagina. Isso já tem muitos anos, né? Já, 15 anos. Não vamos falar de anos não, gente. Não. Senão vai revelar a idade. Eu tenho Uau. 18. Eu, 19. Ai, eu já tenho mais que isso só de carreira. É babado. Pois é. E, só pra ir falando de carreira, né? A gente tem uma super novidade, uma coisa incrível que aconteceu aí. E eu queria saber desse negócio incrível. Eu já começar de trás pra frente aqui, porque eu tô curiosíssimo pra saber como que foi os bastidores do comercial da Burger King. Gente, esse comercial da Burger King que tá pelo menos hoje, no dia da gravação, ainda tá no ar. Mas foi um boom, foi um acontecimento. Porque assim, primeiro que essas agências de publicidade, de propaganda, eles mandam os trabalhos pra gente, tipo, oi, você pode mandar um vídeo hoje pra fazer um teste amanhã? É bem de E esse foi exatamente desse jeito. surprise. Tinha saído a divulgação por várias agências, inclusive eu tinha sido convidada por uma outra amiga para fazer parte desse teste também. Só que por erros, problemas de agenda, de horário e tal, porque assim, eles pediram para que juntasse 4 amigas e mandassem um vídeo teste montadas para eles analisarem. E aí eu marquei com outras 4 amigas, só que acabou não rolando. E elas, como são de longe, acabaram juntando lá entre elas e fizeram e mandaram o delas. Eu desencanei. Aí o teste encerrava o teste naquele dia. Um dia depois, uma outra produtora que me conhece, Tiffany, tem um teste assim, assado. Você consegue me mandar um vídeo seu com mais 3 amigas hoje? Então foi você que escolheu, né, a Cês Tão Boa, a Daphne Delano. Isso. Ele falou assim, você consegue mandar com você e mais 3 amigas? Só que você tem que mandar hoje. E aí eu pensei, falei, como que eu vou mandar hoje? Eu achei que o teste tinha acabado ontem, senão eu teria feito com as outras meninas e tal. Porém, ela me chamou assim em cima da hora, eu falei, e eu entendi que no teste eles queriam amigas de convívio e tal, né? E foi quando eu falei assim, então eu vou ver com as meninas que moram em Osasco, minhas amigas Daphne Delano, Nicole Dias e Cês Tão Boa, que é o Marcelo. E falei pra eles, gente, vocês conseguem vir em casa hoje pra gente gravar um vídeo hoje? E tipo, Marcelo trabalha, Daphne trabalha, Nicole trabalha tudo em trabalhos formais que tem horário e tal. Só pra gente deixar assim bem especificado, gente, drag queen também é um trabalho, tá? Mas muitas pessoas ainda, muitas drag queens ainda dependem de um segundo trabalho, né? Elas colocam a drag delas como primeiro trabalho, sim, né? Mas elas dependem de um segundo trabalho pra poder se sustentar, né? Porque muitos lugares não reconhecem uma drag queen como uma profissão, exatamente. Eu falo como que elas têm o trabalho formal de cumprir horário e tal, né? Então, como elas têm esses outros trabalhos, não trabalham como drag, falei, vou chamar, a gente grava meio que na madrugada. Todo mundo acabando seu expediente, vem pra casa, se monta e a gente grava. E foi assim que aconteceu. Aí elas foram pra casa,
Vocês Tão Boa chegou 11h30 da noite, começou a se maquiar 11h30 da noite pra gente gravar o videoteste pra mandar pra produtora. É difícil, né? É babado. E todo mundo acha que, ai, lindo, maravilhoso, foi rapidinho. Não, aí rolou todo esse rolê. Aí nos montamos, fizemos o teste, o vídeo e mandamos pra elas. Dentre os nossos vídeos, tinha inúmeros vídeos de outras drags também fazendo esse mesmo teste. E aí escolheram o nosso e de mais duas. Não, mais duas? Isso, mais 2 outros vídeos. Legal. E aí chamaram a gente pra gravar pro dia da... Não, aí pediram pra gente antes de falar assim, vem pra gravação, falaram, olha, vocês precisam mandar fotos com looks de vocês. Manda umas 8 opções de looks. Aí a gente mandou foto com figurinos, cabelos diferentes e tal, pra eles escolherem. Aí eles escolheram e marcaram com a gente a gravação. Aí rolou a gravação, que foi num Burger King lá na Praça Pan-Americana. E aí tínhamos o nosso grupo e o outro grupo com mais 4 drags, porque seria um daqueles 2 grupos. Certo. E aí, amor, a gente gravou. Pra passar 30 segundos, a gente fez uma gravação de quase 2 horas. Imagina. São quase 2 horas de gravação, toda uma estrutura. E foi muitos dentro detalhes da loja do Burger King. dentro da loja. E a loja estava fechada. Loja fechada só para gravação. Figurantes ali que estavam ali atrás eram figurantes. Figurantes e tal. Tinha gente, acho que da própria equipe do Burger King fazendo figuração no comercial, certo. Se eu não me engano, tá? Uhum. Mas é uma mega estrutura. Uhum. É uma mega estrutura. Você olha o comercial assim, parece um dia a dia no cotidiano, né? Ai, foi tão simples fazer. Foi tão simples, barato. Não, é muita câmera, uma equipe gigante. E eles foram muito atenciosos com a gente, trataram a gente muito bem. Gente, aqui, por exemplo, tem 14 pessoas aqui atrás, é que vocês não estão vendo, tá bom? Mas não vou mostrar não, porque é bastidores, tá? A gente não pode mostrar. Ai, deixa abaixo. E é assim, é um cuidado, sabe? Figurinista, cabeleireiro, maquiador, produção, pessoal sempre ali em cima da gente para saber se tá tudo bem, quer alguma coisa, precisa de alguma coisa. E fora a equipe técnica, né? Muitos câmeras, muitos cabo-man, diretor, assistente de direção, os próprios representantes da marca que eles ficam lá. Eu não sabia disso. Então tem gente responsáveis grandes do Burger King para entender ali sobre o produto. Tem a galera do lanche, que entende do lanche, da fotografia, da imagem, de como que você pega o lanche. Pra não desmontar, né? Pra não desmontar, pra sair bonito. O lado mais bonito. É bem detalhado. Eu achei incrível. Foi uma experiência incrível. E como vocês ficaram sabendo, assim, que seriam vocês que iam passar na televisão e não outro grupo? A gente não ficou sabendo, né? Ah, que ótimo, gente. Eu ia morrer do coração. Gravou com a gente, gravou com outro grupo. Só que falaram assim, agora aguarda, que se forem vocês... Porque assim, eram etapas. A gente recebeu só para ir gravar. Se fosse aprovado para vincular 6 meses, seria um cachê. Ou se vinculasse por 1 ano, outro cachê. Legal. Então, esse era o primeiro ponto que a gente estava esperando a resposta, né? Para saber qual período seria vinculado ou se só foi o dia da gravação mesmo e acabou. Só que eles não passam muita coisa, né? Uhum. Fala, aguarda que uma hora vocês vão saber se aprovou ou não. Mas no dia que ia passar, aí eles avisaram, falaram, vocês foram aprovados, vocês foram escolhidas, agora é só aguardar para passar o comercial. Sensacional, gente. Eu imagino a ansiedade. Não deram um dia que ia passar e tal, mas foram soltando assim, né? E aí a gente pega com o produtor, com o outro, fala, quando vai passar? Com as fontes seguras. Com as fontes seguras, às vezes nem tão seguras assim. Mas acontece, gente. Acontece. E aí foi o dia que a gente ficou sabendo e deu aquela ansiedade, né? Maior ainda do que a gente já tava. Uhum. E aí a gente ficou ligadinho. Por isso que Vocês Tão Boa postou algumas coisas, dando... Presta atenção. Eu falei, eu prefiro falar na hora que passar. Uhum. Porque eu já gravei outras coisas. E não passou. Então eu prefiro ver... Como diz o ditado, boca fechada não entra mosquito, né? Exatamente. A gente não contar e esperar acontecer. Deixa acontecer, quando acontecer, aí... Gente, a dica aí, tá? Não conta o seu sonho, gente. Não conta os seus projetos, não conta nada. Guarda pra você
e a hora que acontecer você conta. A não ser que seja coisas certas que você vai fazer, Sim, né? É que tem coisa que não depende da gente. Sim. Por exemplo, já gravei um vídeo com uma pessoa muito famosa, muito Quem? famosa. Ela conta ou ela não conta? Conta ou não conto? Conta ou não conto? E aí, por questão de fotografia do clipe, não fui cortada do clipe. Tá bom. Que tava destoando um pouquinho do... Só que tinha figurinista que podia ter atentado a isso. E aí eu fiquei quietinha. E aí não saiu no clipe. Falei, ainda bem que eu não divulguei. Sim. Né? Mas divulgado. é isso. Então, agora quando é uma coisa certa que vai acontecer, é legal divulgar, compartilhar, até ouvir a opinião das pessoas, né? Porque é o público que faz as coisas acontecerem. Então... Viu, gente? A gente depende de vocês, né? Então, pra manter o nosso canal aqui, pra manter o nosso podcast... Exato. Curte, compartilha, se inscreve, ativa o sininho. Comenta, segue a gente. Isso. Xinga a gente. Like. Os haters fazem a nossa fama, a gente adora. Pode xingar, pode criar polêmica. A gente adora tudo isso. E a gente fica naquela ansiedade. Porque nós gravamos em dezembro, dia 12 de dezembro. E foi passar agora, no meio de janeiro. E foi uma surpresa pra todo mundo. Foi uma surpresa pra mim, né? Eu não tava esperando. Eu estava acompanhando os stories. Eu sempre acompanho os stories de vocês 4, né? E eu estava acompanhando e tava vendo lá. Gente, tá rolando uma coisa aí que vai acontecer. O Vocês Tão Boa falando que era pra gente assistir o comercial do BBB naquele dia. Globo, eu falei assim, tem alguma coisa aí. Eles foram dando os spoilers deles. E a gente foi só catando no ar, né? E aí eu não sabia, mas aí, tipo, quando eu vi, eu fiquei bastante surpresa, fiquei bastante feliz também, porque elas merecem muito isso, vocês merecem muito, né? Vocês dão um trabalho danado, gente, já são muito tempo de carreira, todas as 4, né? Acho que a mais velha de carreira é você e a Vocês Tão Boa, né? Isso. Então, assim, gente, é trabalho, dá trabalho, tá? É difícil. E eu queria saber como que surgiu a Drag Tiffany. Olha, Drag Tiffany surgiu... Ela não surgiu uma vez só. Tá. Ela surgiu algumas vezes. Vou te explicar. Primeira vez que eu... tudo começou porque eu fazia animação de festa infantil, palhacinho. E eu sempre gostei de animar, de arrancar sorrisos das pessoas, de entreter. Trabalhava como palhacinho, segura essa informação. Aí, quando eu comecei a sair, já adolescente, já jovenzinho, comecei a ver show de drag. Quando eu vi o primeiro show de drag, eu falei, gente, que lindo isso. Que encanto, eu nunca tinha visto uma drag ao vivo, eu fiquei encantadíssima. E eu falei, olha que legal, queria tanto saber fazer um negócio desse. Guarda essa outra informação. Com que idade? Uns 16, 17. Gente, verdade, cedo, né? Cedinho. Aí eu vi e fiquei encantado com drag, ok. Fazendo animação, trabalhava com um amigo meu, um grande amigo, Márcio Cardoso, se ele viu, um beijo. E aí ele fazia drag queens em aniversário, drag queen de animação. Uhum. E aí ele pediu pra eu acompanhar. Eu fui e vi o quanto o pessoal se divertiu com aquilo. E era mais ou menos o que eu fazia de animação infantil, só que era para adultos e com a figura feminina da drag. Sim. E eu falei, olha que legal, dá pra juntar a animação com a drag queen. Que bacana. E ganhar dinheiro com isso. Sim. Pode se tornar um trabalho. Falei, quer saber? Vou tentar. Aí comecei a fazer telegramas tipo amigo de amigo. Aí uma amiga que ia fazer o chá de cozinha dela, fui fazer a animação no chá de cozinha. Então aí começou a rolar desse jeito, bem amadorzinho, assim, tipo, não sabia muito o que fazer e tal, improvisava algumas brincadeiras, e foi assim que surgiu a animação. Tá. O nome Tiffany surgiu quando eu me montei para ir numa boate, que uma trans, né, me chamou no palco, ela é a apresentadora da boate, me chamou no palco e falou assim, qual que é seu nome? E eu não sabia que para você ser montada você tinha que ter um nome, né? Uhum. Aí eu olhei pro meu namorado na época, que tava na beira do palco, e falei, qual que é meu nome? Ele falou, fala Tiffany, fala Tiffany. Aí eu, é Tiffany. Que herança Tiffany, de um namorado, né? O nome dela. Tiffany. Aí beleza, me apresentou, brincamos e tal, acabou, saí, fui pra casa, esquece. Nunca mais me montei ali. Aí beleza, aí resolvi me montar muito tempo depois pra ir numa outra boate. E aí nessa vez eu falei, não, tem que ter um nome. Chegando lá, eu falei, que nome que eu vou usar? Eu já tinha esquecido até do Tiffany. Uhum. Cheguei lá, que nome que eu vou usar? Aí me perguntaram, oi, tudo bem? Qual que é seu nome? Isso logo na recepção.
qual que é seu nome? Eu falei, meu nome... Anônima, sou anônima. Anônima. Não, mas tá, você é anônima, mas seu nome? Anônima, A-N-O-N-Y-M-M-A. Anônima. Menino, mas o povo ria. Eu falei, olha, funcionou a piada, né? Sim. Vou usar. Comecei a usar o anônima. Beleza. Voltei a fazer outros telegramas. No telegrama eu tentava usar o anônima. Só que a piada pro público hétero não funcionava. Tá, você é anônima, mas o seu nome? É anônima. Não, tudo bem, já entendi que você é anônima, mas o seu nome mesmo como é? Anônimo. Sabe? E a piada não pegava. Todo lugar era essa mesma confusão, essa mesma explicação que tinha que dar. Aí eu falei, ai gente, eu preciso um nome. Eu falei, eu já usei Tiffany uma vez. E aí eu fui pesquisar sobre o nome Tiffany, gostei do significado. E aí eu comecei a usar o Tiffany e me trouxe muitas coisas boas. É um nome que tem uma sonoridade que eu gosto. Eu acho que eu não tenho cara de outro nome. Não tem. Aí eu falei, vai ficar esse, e ficou. É o nome de uma marca muito famosa, muito rica, que devia me patrocinar. Tá louca? Não vou falar qual é a marca. Mas gente, é isso. Aí ficou o Tiffany, pegou. E aí eu uso o drag Tiffany pra tudo. E pra tua família? Como foi, assim, que a aceitação, né, dos seus parentes, da sua mãe, dos seus pais, né? Como é que foi essa questão? E quando você se apresentou pela primeira vez pra eles? Olha, é engraçado que eu falo que a gente que é drag queen, a gente sai do armário 2 vezes, né? Primeiro que é você se revelar, ó, no meu caso, tá? O menino gay, na época, o menino gay, adolescente, que não sabia falar sobre sua sexualidade, sua identidade de gênero, nada do tipo, assim, explicar como que era aquilo. Então, assim, eu nunca precisei falar pra minha família. A gente sempre viveu. Você tá bem, tá feliz? Meu pai dava umas pegadinhas no pé, tipo, e as namoradas? Quando você vai aparecer com uma namorada? E eu sempre, tô focada nos estudos, tô focada no trabalho. Só vai protelando. Mas assim, como eu namorei cedo também, eu tive um relacionamento sério muito cedo e duradouro. Então assim, eu apresentava pra minha família como meu amigo. Mas ninguém é amigo de... Busca em casa, leva serviço, leva pra se alistar, faz festa de aniversário surpresa com a família, dorme todo dia, um na casa do outro. Então, eles já tinham entendido, né? Já. Então, não precisei falar abertamente sobre me assumir. A drag foi engraçado porque eu fiz por muito tempo telegrama animado de drag sem a minha família saber. Então, eu falava assim, vai ter uma animação de festa. E eles achavam que era o infantil, mas não era drag. E na época a gente não tinha rede social como tem hoje. Exatamente. Né? Hoje a minha avó, antes de falecer, ela tinha rede social. Né? Hoje, na época não tinha, na época era muito assim, restrito, né? Então hoje, obviamente, se elas fizessem um story na rede social, a família do Brasil todo ia saber que ela era uma animadora de festa drag queen que animava festa para adultos. Mas na época não tinha, né? Não tinha. Então, assim, o que aconteceu? Eu fiquei por muito tempo fazendo telegrama animado, meio que escondido. Me montava na casa de amigo, de amiga, levava minhas coisinhas, me montava lá e ia fazer os trabalhos. Porque eu tinha receio do que poderia acontecer, o que poderiam achar e tal. Que às vezes a gente se preocupa mais com o que os nossos familiares vão sentir do que com a gente mesmo, né? E aí eu fiquei fazendo um tempo escondido. Porém, não tinha muita rede social, mas já tinha. Eu já estava participando de programas de TV, eu já estava saindo em revistas e jornais locais. Eu lembro que foi no Caso de Família? Hã? Você foi no Caso de Família, no SBT? Não, eu participei do Ratinho. Ratinho, verdade. Participei do Altas Horas, na Globo. Eu lembro com o... Não, lá no comecinho foi Ratinho, teve um programa do Mion também que eu participei. Teve um da madrugada, gente, esqueci o nome do apresentador. Do Otávio Mesquita também, que bombou, que foi a Tchaca. Um beijo. Tchaca, que chama a gente quer você aqui sentada, tá bom? Já é um apelo. Gente, quem quer a Tchaca sentada aqui conversando comigo, deixa o comentário aí, marca ela, entendeu? Fala pra ela vir sentar aqui comigo, que ela é maravilhosa. E então, aí Otávio Mesquita e tal. E aí que eu falei? Falei, gente, eu preciso contar antes que as pessoas saibam. Porque tava começando, saía no jornal, saía
tinha gravado o programa de TV. Eu falei, alguém vai ver e é chato, né? Saber de uma forma que não é a sua, né? Do jeito que você quer que as pessoas saibam. Aí, na época, eu comecei a fazer uns calendários para entregar para minhas clientes de animação. Era final de ano e no começo do ano eu ia entregar um calendário com uma foto minha, desejando muitas coisas boas pro ano seguinte. Aí minha mãe entrou no carro. Na hora que ela entrou no carro, os calendários estavam no banco de trás. Eu peguei só, joguei no colo dela e falei, olha, mãe, que eu fiz pros meus clientes. E ela olhou e viu a drag e ela, nossa, como você fica bonita. Sabe qual foi a primeira frase dela? Que legal, você poderia participar do programa do Silvio Santos. Sabe aquele programa de transformistas e tal? Falei, é verdade, né, mãe? Eu vou ver. E foi numa naturalidade que eu falei assim, gente, se eu soubesse, eu teria contado e revelado isso há mais tempo. E eu falo, às vezes o receio é tão nosso que foi muito gostoso. A gente sabe, pra minha mãe né? foi assim. Quando eu contei pra minha mãe, ela já jogou no grupo da... Aí eu fui gravar o Ratinho. Aí ela que jogou no grupo da família. Gente, ó, o Flávio vai estar lá no Ratinho como drag Tiffany. Assiste, não sei o que eu... Ai, mãe, arrasou. Mães, gente, mãe é isso, mãe é tudo. Mãe, né? Dona Luzia, te amo. Arrasou. E a drag Tiffany, ela, dentro ali da cidade de Osasco, ela faz muito barulho, né? E aí, ano passado, a gente teve a volta do Miss Gay Osasco 2022. Na verdade foi a volta da parada. Certo. Da parada então começou do com a orgulho parada. LGBT. Isso. Ficou quanto tempo sem parada? Ficamos 10 anos. 10 anos Teve sem a parada. parada em 2010, 2011 e até 2021 não teve parada. Certo. Por quê? Todos os anos quando nós iríamos fazer a parada, não vai dar certo por causa disso. Tá. Não vai dar certo por causa daquilo. Não vai dar certo porque não vai apoiar. Não vai dar certo. E sempre era tipo 1 ou 2 dias antes. Na sexta, as paradas geralmente acontecem aos domingos. Na sexta-feira falava, olha, foi impedido por causa do alvará, do bombeiro, da polícia, do não sei quem, não sei quem. Dessa vez, mesmo não tendo apoio, a gente resolveu falar, vamos fazer. Nem que a gente for andar na rua batendo panela, a gente vai andar. Sim. E aí foi, sem novidades, na sexta-feira, tentaram embargar a parada, falando que não poderia ser em tal rua, teria que ser em outro local, não sei o quê, e aí ia mexer com o trânsito, ia precisar de autorização do Demutran, enfim. Mais uma vez tentaram nos calar. Só que dessa vez a gente falou, não vão nos calar, a gente vai fazer nem que for uma caminhada, um monte de gente. Certo. E aí, um jeitinho aqui, um jeitinho ali, conversa com algumas pessoas responsáveis e conscientes da importância que é a parada, fizemos a parada em Osasco. Realizamos com um grupo de coletivo muito, muito grande, né? E pessoas de vários setores, assim. Não foi um partido específico, não foi uma ONG específica, não foi o governo. Então, assim, a gente conseguiu realizar e aconteceu a parada. Em novembro, eu realizei o primeiro Miss Osasco Gay. Então, assim, Osasco nunca teve Miss Osasco Gay. Sim. E eu já fui jurada em Miss... Foi o primeiro, então? Foi o primeiro. E eu já fui jurada em outros concursos, eu já participei em diversas cidades como jurada de concurso, apresentadora, já fiz abertura, então concursos importantes, estadual. E eu falei, gente, Osasco não tem, né? Nunca, a gente não consegue trazer para cá. Falei, vou fazer. Conversei com o coordenador do Miss São Paulo Gay, estadual, que ele faz o Miss São Paulo, Miss Brasil, e consegui trazer para Osasco. Legal. O primeiro Miss Osasco Gay, e foi um acontecimento. Foi. Eu estava lá, gente. Foi um acontecimento mesmo. Você viu, você gravou tudo. Gravei tudíssimo. A gente vê a importância de um evento dentro de uma cidade. Por exemplo, a gente tem a Parada Gay de São Paulo, é um evento gigante, né? É festa, existe os propósitos daquela festa, daquela Parada Gay acontecer, né? Não é só uma festa, existe por trás um motivo para que exista esse Miss Gay, para que exista essa Parada Gay, né? E eu queria que você falasse um pouco, né? O principal motivo de existir e a importância de existir um evento como esse dentro de um município. Osasco, ele é grande, ele está coladinho em São Paulo aqui. Mas existem cidades aí espalhadas pelo Brasil que são muito pequenas, né? E é onde existem os maiores casos de homofobia, né? Rolando aí, porque as cidades são pequenas, não são vistas pelo resto do Brasil, né? Então eu queria que você falasse um pouco desse motivo, da importância de um evento como esse dentro de um município.
Certo, é assim, é parada LGBT. Todas as paradas, ela tem a importância de mostrar e quantificar o quanto daquela população ali existe, Sim. né? Eu costumo dizer que a parada, ela não é só uma festa, ela é uma celebração de conquistas, Sim. né? Então, por exemplo, durante todo o ano você vem fazendo ações de combate ao preconceito, ações de combate à violência, ações de conscientização, busca por oportunidades iguais para pessoas diferentes, né? Que a gente fala assim, todo mundo é igual. Não, as pessoas são diferentes. Elas têm suas diferenças, porém, precisa-se ter uma sociedade que nos enquadre enquanto iguais e nos trata enquanto iguais, porque todo mundo paga mesmo imposto, tem as mesmas dificuldades, né? No sentido de socialmente viver. Então, a parada, ela tem como mostrar essa força, né? Então, depois de 10 anos, mesmo não acontecendo anualmente, nós trouxemos para a rua quase 10 mil pessoas. Sim. Então, você sabe que são quase 10 mil pessoas que ali votam, consomem, moram, usam a saúde pública, usam o transporte público, precisam de segurança, precisam de saneamento básico. E aí você fala, mas isso é para todo mundo. Só que numa entrevista de emprego, que tem uma mulher trans e uma pessoa cis, um hétero, um homem cis, uma mulher cis, qual é a possibilidade? Às vezes tem a mesma qualificação. Sim. Ou às vezes a pessoa trans tem até mais qualificação. Sim. Só que ela não vai ser escolhida porque ela é uma pessoa trans. Sim. É uma travesti. Então são sempre jogados às margens. Então assim, a importância é mostrar que esse público tá junto, que essa comunidade existe e precisa acontecer. Então as paradas são importantes por isso. Teve um empecilho aí da parada gay, talvez seja a pandemia. Né? Eu tinha uma vida antes da pandemia. Sim. Né? Eu tive uma vida durante a pandemia e eu tenho uma vida agora diferente pós-pandemia. Né? A gente que trabalha com evento também tinha uma empresa de eventos. Né? E a gente, pré-pandemia, era uma coisa incrível, né? Funcionava tudo. Durante a pandemia a gente começou a ter dificuldades. Quem não tinha um caixa começou a ficar realmente sem dinheiro, sem sustento. Né? E hoje, pós-pandemia, a gente tem ainda um refluxo do que ficou, né? A sobra do que ficou da pandemia nos prejudicando. Né? Você como drag queen, né? Como foi para você... Como era para você antes da pandemia, né? A quantidade de eventos, né? A movimentação. E como foi durante a pandemia e como está agora pós-pandemia? Olha, Rafa, assim, é como você falou, existe uma vida antes e depois da pandemia. Isso é fato. E isso para a maioria das pessoas. Algumas nem tanto, mas para a maioria sim. Antes da pandemia, muito trabalho, muito evento. Durante a pandemia, foi um caos. Eu acho que para mim, no meu caso, hoje eu só trabalho como drag queen. Então eu faço todo tipo de evento, mas é como drag queen. Então assim, eu faço evento corporativo, eu faço palestra motivacional, eu dou cursos, eu faço stand-up, eu faço as animações sociais, que é aniversário, casamento, debutante, enfim, eu trabalho com eventos e público. Quando chegou a pandemia, não tinha o que fazer. Não teve o que fazer. Primeiro momento a gente, né, achou que ia ser uma coisa rápida, que ia acabar e tal. Mas o negócio foi se arrastando. E realmente foi uma situação muito difícil. Principalmente financeiramente. Porque se você só tem aquela fonte de renda e ela não existe mais, como que você vive, né? E sim, partir para várias coisas. Rifa, auxílio, pessoas me ajudando... fazendo live, pedindo ajuda, família, enfim, não tenho vergonha de falar porque passei maus bocados. Só que assim, a gente que é viado, a gente tem a casca grossa, né? Sim, a gente já veio um pouco calejado. Eu falei, gente, a gente tem que aprender a tirar do limão a limonada. O que eu inventei de fazer? Fui fazer as lives. Por quê? Para exercer o nosso lado artístico e continuar sendo visto em evidência e tal. Para que quando voltasse, o povo falasse, o que aconteceu com a fulana? Então, falei, vou fazer lives, comecei a fazer as lives e tal, e interagir, porque estava todo mundo fazendo, falei, vamos arrumar um jeito. E aí criei as lives, tem as lives lá no meu canal, quem quiser ver,
eram muito legais, que fazia lives temáticas, chamava uma amiga ou outra. Claro, no auge assim, da pandemia, a gente tomava muito cuidado, não vinha muita gente. Na live era só mesmo quem ia se apresentar. Sim. Então, assim, foi bem... foi uma situação que a gente teve que se adaptar. Sim. Além disso, inventei de fazer animação online. Fazia vídeo gravando para as pessoas e tal. E aconteceu do Rafael Bittencourt, que é um grande amigo, e dele, eu queria muito já fazer um trabalho com ele. Eu falei assim, Rafa, queria fazer, como é pandemia, queria fazer alguma coisa de vídeo interessante e tal. Gente, Rafaéis são talentosos. Todos os Rafaéis adoram coisas criativas. E tudo embarca nas minhas loucuras também. E por isso que eu amo. E aí o Rafael também queria fazer algum trabalho comigo, que ele também produz vídeos de diversos tipos. Aí ele falou, o que você acha da gente fazer um filme? Legal. Aí eu falei, um filme? Um filme. Aí deu uma ideia, falei, tá bom, vamos desenvolver essa ideia. Eu, ele, o marido dele, o Anderson, nós sentamos, nos reunimos um dia para falar como seria a ideia do filme. Depois, eles foram na minha casa pra gente trocar foto, falar sobre figurino, né? Ver dentro da minha casa onde a gente iria gravar, como queria gravar, que seria... E aí ele jogou a ideia principal. A gente vai falar um filme falando de uma drag que vive da noite, que ela só faz shows, vive de boate, e entrou na pandemia, que era o que a gente estava vivendo. Sim. Né? Aí eu falei, tá bom, vamos lá. Aí ele roteirizou, né? Os textos vieram muito da minha cabeça, foram muito orgânicos. E eu falei, eu queria fazer uma drag que está vivendo a pandemia, mas eu queria fazer a Tiffany. Sim. Eu queria fazer a minha história ali. A personagem da personagem. Então era uma personagem que a personagem drag Tiffany estava fazendo. Que daí eu falei, queria um nome também, um nome que não fosse Tiffany, queria pôr um nome. E aí surgiu o Berê Star, que é o nome da personagem. Que podia ser um nome tanto pro Berê quanto pra Berê. Sim. Que mostrava a pessoa no dia a dia, né? E enquanto estava de drag. E foi muito legal também estar no YouTube. Depois, quando acabar aqui, vejam. Só jogar lá no YouTube. Eu, drag isolada. E não foi o primeiro trabalho da Tiffany como atriz de cinema. Tem um filme, tem um curta-metragem chamado Rosas Vermelhas. Gente, assistam. Vai estar no nosso canal também, eu vou colocar no nosso canal. Tá? É um filme super antigo, tem 2014, né? 2014. A gente gravou juntos, era o meu TCC da faculdade. E eu convidei a Tiffany, Seis Tambor também estavam e Daphne Delano também estava, né? Verdade, as três A gente tem história, As três becaseiras, verdade. 2014? 2014, verdade. E, gente, foi incrível, assim, também. Eu vou postar aqui. Tem várias coisas legais, porque, assim, era um vídeo que eu estava começando no cinema, como diretor, como produtor audiovisual, né? Ela já trabalhava como atriz, mas foi a primeira experiência como... Não, eu já tinha gravado um outro, de Flávio mesmo, que chamava Um Certo Alguém. Um Certo Alguém, Isso, que legal. foi dirigido pelo Vinícius Seriano. Chamava Um Certo Alguém, que era tipo uma vibezinha meio adolescente, legal. Com musical, tinha dança. Bem legal, mas foi bem lá no comecinho. Quem vê nem me reconhece. A gente vê o Rosas Vermelhas hoje e eu dou muita risada, porque assim, tem erros de iniciante mesmo, né? Erros de pessoas que estavam se formando. Não tem. Mas que hoje eu acho super legal, porque, gente, mostra o quanto a gente evolui, né? O quanto a gente cresce, o quanto a gente aprende a vida profissional, né? E a gente entende que drag queen sustenta uma família, né? A vida de atriz sustenta uma família, não é só a atriz global que sustenta a família, né? São os artistas. Teatro. Sim, são essas pessoas que durante a pandemia elas precisavam trabalhar, elas precisavam de auxílio, muitas vezes foi negado. Então a gente precisa sim manter os eventos como o Miss Gay Brasil, a Parada LGBTQIA+, né? Fazer filmes, fazer movimentos na internet, né, pra gente poder garantir muito mais direitos, né, e continuar a nossa luta. Precisa ver a importância
né, desses eventos estarem acontecendo dentro dos municípios, né? Porque a gente é visto dessa forma, né? Às vezes São Paulo está muito longe, às vezes uma cidade está longe da sua cidade aí, e você fazendo isso acontecer dentro do seu município, né, aproxima as pessoas a entender como que é a nossa vida, que a gente existe, né? A gente está aí no mundo e a gente precisa de respeito. Exatamente, né? Exatamente. Tivemos um fórum ontem em Osasco, um fórum de políticas LGBT, o qual foi convidada uma primeira vereadora trans. Uau! Trans, não, ela se denomina travesti. Primeira vereadora travesti de Araraquara. Maravilhosa. Filipa. E ela é presidente do Conselho de Ética da Câmara. Olha que bacana, entendeu? Então, assim, ela é de Araraquara. Então, assim, são cidades menores com avanços maiores do que cidades muito mais potente. Osasco, se eu não me engano, é a segunda maior, o maior PIB do estado de São Paulo e a sexta do Brasil. E olha o retrocesso que é nas pautas e políticas LGBT. Voltando no filme. Então, assim, na pandemia, né? A gente tava falando sobre a pandemia. E aí eu fiz esse filme, o Eu Drag Isolada, que foi contando isso e também foi muito incrível fazer. Certo. Porque eu exerci, né, o meu lado ator-atriz, atriz-ator. E a gente fez, Rafa, numa pretensão de tipo, a gente precisa ter um material pra fazer, pra mostrar que a gente ainda tá fazendo coisa. E o filme, ele ganha uma proporção muito grande. Legal. Eu recebi ligações de pessoas chorando, falando que se identificou com a personagem, que estava passando a mesma situação, que sentiu a história dela contada ali, que sentiu as dores da Berestar. Isso para mim já foi muito além. Fora isso, o Rafael, sempre muito engajado, ele escreveu o filme em alguns festivais. E o filme foi indicado até festivais internacionais. Olha, é internacional ela. Pra você ver o quanto, às vezes, a gente faz uma coisa... sem pretensão, né? Sem uma pretensão tão grande. E ela é tão maravilhosa que ela se torna um negócio estratosférico. E foi assim, acho que já... Se eu não me... É que eu não vou falar em números aqui. Mas... E os festivais importantíssimos que fomos indicados... Mas acho que foram 6 indicações do filme, sabe? Entre os melhores filmes. E não esperava, né? Foi uma coisa que a gente fez... A gente tem que fazer, errar, fazer dar certo, né? E ir tentando, gente, não é pra desistir, né? Pra você, assim, né? Qual seria uma dica que você daria pra uma drag que... para os jovens que querem começar como drag queen, porque hoje, graças a Deus, graças à nossa luta, né, graças ao universo, não sei aonde você acredita, aonde você deposita a sua fé, mas a gente tem mais espaço, as drag queens têm mais espaço. E aí tem jovens aí que querem ir para esse meio, seguir aí a carreira da Pabllo Vittar, né, porque é uma referência, né, ganhou o nome aí no Brasil e no mundo inteiro. Quais são as dicas da Drag Tiffany para uma drag que está começando? Gente, dicas sinceras de coração. Primeiro, conheça a história. Valorizem quem veio antes, quem abriu o caminho. Porque hoje, para todo mundo que está onde está hoje, muita gente morreu, apanhou, brigou. Recentemente perdemos a maravilhosa Cacá de Poli, que foi uma das primeiras drags pioneiras, que graças a ela ter deitado na frente do carro da polícia, fingindo que estava passando mal, a primeira parada pôde acontecer. Olha, tá vendo? Então, assim, são essas histórias que as pessoas têm que conhecer. Então, primeira dica, conheça a história, respeite a história. Segunda dica, invista, querida, porque ser drag não é barato. Você pode ser criativa, é um apartamento, viu? Você pode ser criativa. Então, assim, seja limpa com você, com a sua personagem e com a sua ideia. Acredite na sua ideia, vai e faz. Não é fácil? Não é. Mas não desiste, que dá certo. E, gente, é empreendedorismo, gente. É uma profissão, né? Eu conheço a drag e ela tinha um carro. Hoje ela tem um carrão. Ela parou aqui na frente e falou assim, uau! Para, menino! Gente, olha o carro que ela tem. Ela tem Para de loucura. Então sustenta uma família, gente. Acredite, vai em frente, não desista dos seus sonhos, daquilo que você acredita, daquilo que você quer fazer.
né? De novo, segue, compartilha o nosso canal aqui, né? Vamos aprender várias coisas. Eu quero trazer pessoas incríveis aqui para sentar comigo, que estou muito feliz por esse primeiro episódio. Eu estou com uma pessoa que, desde o início que eu tive esse projeto, eu falei assim, tem que começar com ela, né? Que é a maravilhosa Drag Tiffany. Muito obrigado pela sua presença, sensacional. Já tá acabando? Já. Mentira. Gente. Pois é. Gente, ainda tinha tanta coisa pra falar. Gente, se vocês quiserem parte 2, pede aí. Traz a Tiffany de novo, que eu venho. Alan. Compartilha, a gente comenta. Traz a Tiffany, que eu trago. A louca. Rafa, obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. Todos os projetos que você precisar, a gente tá aí. Porque assim, a gente tem que estar com pessoas que acreditam na gente. Né? E que acreditam na gente quando a gente está no comercial do Burger King, mas também quando a gente está dentro de casa numa pandemia. Então, isso para mim é muito... Eu falo não só pela pandemia, mas antes, sabe? Lá atrás, as pessoas que me apoiaram, como você me convidou para fazer parte do seu projeto, lá do seu TCC. Eu valorizo muito isso. Parceria é isso. Então, tô feliz de fazer parte de mais esse projeto. Desejo todo sucesso, que você é um cara que merece, se dedica. Obrigado. E é isso, pode contar comigo. E vocês, gente, apoiem drags locais, apoiem artistas locais, apoiem os amigos de vocês, apoiem quem está começando como influencer, como digital influencer, apoie a pessoa que está vendendo aí no seu bairro, a menina que vende o bolo, aonde você mora. Do mesmo jeito que você apoia Pablo Vittar, que você apoia a Glória Groove, que você apoia as drags do RuPaul. Tem gente que acha que existe drag só de RuPaul pra cá, né? Amor, existe muito RuPaul Drag Race, porque a RuPaul, né? O RuPaul Charles, maravilhoso, e tem um legado de anos. Então, assim, é incrível a gente enaltecer toda essa galera, mas também enalteça quem tá aí pertinho de você. É isso aí, gente. Curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal, ativa o sininho e manda pra mim um pix de 250 mil. Brincadeira, gente. Arrasou. E também me segue nas redes sociais. Vai pôr aqui embaixo? Como claro, vamos colocar aqui, ó. Tá aqui vai pôr aí embaixo. A gente segue Drag Tiffany nas redes sociais, @DragTiffany10 no Instagram. E é isso, viu? Se for comer um BK, me marca e me chama. Que delícia. Beijo.